Olá, a paz do Senhor. Então, continuando o segundo vídeo da série do curso Liderança Gerencial, Liderança Gerencial. Como desenvolver habilidades em liderança. Então, eu estou usando o conceito bíblico e o conceito do estudo racional humano. Estou usando o contexto bíblico espiritual racional também. Então, nós paramos aqui. Para entender o que estou falando, assista aos vídeos da série e todos os vídeos do canal. Igreja Evangelho dos Pobres e dos Alimentos Sagrados. Então, eu parei no capítulo 8 de Mateus, no versículo 20. Então, continuando a prospecção da ideia que Jesus Cristo está me revelando. Agora, versículo 21. Vamos ver o que Jesus Cristo diz agora para as igrejas de Apocalipse. E outro de seus discípulos lhe disse, : Senhor, com S maiúsculo, que é Jesus Cristo, mas é Deus também com D maiúsculo, que é o Pai de Jesus Cristo. Permite-me que, primeiramente, vá sepultar meu pai. O discípulo disse esta pergunta. Versículo 22. Jesus, porém, disse-lhe, olha só, segue-me, vírgula, e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Então vamos analisar 2 versículos. Agora, houve uma pergunta e houve uma resposta. O discípulo perguntou para o Senhor, com S maiúsculo, que é o Senhor Deus e o Senhor Jesus. São 2 senhores, por isso que são 2 deuses. Mas o Espírito Santo também é Deus. Mas temos que fazer temos que mostrar as provas disso que eu estou falando, mas não vai ser agora, porque eu estou falando outra revelação, contando outra história. Então, eu parei aqui na primeira parte do versículo 21. Daí Jesus disse, daí o discípulo disse, aliás, o discípulo dizendo, permite-me que, primeiramente, vá sepultar meu pai. Então aqui vemos que houve uma pergunta do discípulo, porque ele estava querendo primeiro sepultar o pai dele para depois seguir a Jesus Cristo. Então, aqui é um estudo de causa aqui, de entendimento. Por quê? Porque o versículo 22 que eu li agora, não devemos proceder pensando desse jeito, porque primeiro nós temos que seguir a Jesus Cristo, em primeiro lugar, não fazer as coisas, as tarefas deste mundo. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que o curso que nós vamos fazer de liderança
curso de liderança gerencial é tanto um curso na esfera humana como na esfera espiritual, como nós estamos fazendo agora. Por quê? Porque primeiro nós temos que seguir o mestre, o líder. Então, nós começamos com o pé direito, no caminho certo. Se a gente for seguir só a disciplina humana, daí eu teria que ler só o assunto referente ao curso que está escrito aqui no livro que eu estou usando. O livro que foi escrito por um professor da área de gestão empresarial. Mas este curso, ele é dinâmico, ele é diferente dos outros cursos. Esse que eu estou administrando agora. Porque a gente vai relacionar a Bíblia, que é a palavra de Deus e de Jesus Cristo, com as coisas desse mundo para chegar nesse entendimento. Porque não devemos primeiro fazer as coisas do mundo como está escrito aqui. Repetindo, versículo 22. Jesus, porém, disse-lhe para o discípulo. Aliás, seria o versículo 21, para depois chegar nesse 22 que eu falei agora. Então, repetindo, versículo 21. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Está vendo? Se você seguir primeiro as coisas do mundo, a palavra sepultar significa que você é um morto, que você não é reconhecido pela face de Jesus Cristo. Então você está morto. Você é uma pessoa morta. Você está fora do Evangelho, da palavra de Jesus Cristo, que não é o Evangelho da circuncisão e nem da incircuncisão. Não é o Evangelho. Aliás, é o Evangelho da circuncisão. Você está seguindo o Evangelho da circuncisão, agora vai. E o Evangelho da incircuncisão, porque você está morto. Por que você está morto? Porque aqui no versículo está escrito que o discípulo ia sepultar o pai dele. Daí, agora eu vou mostrar para você que você é um cristão morto, porque está escrito no versículo 22. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me. Então, em primeiro lugar, você tem que seguir a Jesus Cristo. E como é que nós fazemos isso? É fazendo como eu estou falando, através dos vídeos que eu estou mostrando agora, que é fazer não só a parte do segmento, mas aqui nós estamos falando sobre isso agora, porque eu estava falando que não basta só seguir a Jesus Cristo, mas tem que ter a fé. Porque eu falei agora há pouco nos versículos anteriores, contando a história da passagem de um lado para outro. A multidão, a grande multidão,
que a gente pode até encaixar em Apocalipse 20, em Apocalipse 7, esta grande multidão. Daria até para um outro assunto. A grande multidão, como está escrito no versículo 18, já estava seguindo a Jesus Cristo. Mas não era suficiente, porque quem estava seguindo Jesus Cristo eram raposas e aves de rapina, como está escrito no versículo 20. Por isso que Jesus fez essa queixa, falando que as raposas têm covis e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque ninguém estava querendo hospedar ele, para ele dormir numa cama confortável, numa casa com cobertura. Ele estava igual eu, vivendo na rua. Então, não adianta seguir só Jesus Cristo. Você tem que agradar a Jesus Cristo. Você tem que recolher as pessoas que estão em situação de rua para dentro da casa de vocês, como está escrito lá em Isaías, no livro de Isaías, que é o jejum perfeito. Está escrito lá em Isaías. É o jejum perfeito. Existem 2 tipos de jejum. O jejum espiritual e o jejum carnal. Vamos lá em Isaías para ver qual que é o jejum perfeito, que é o jejum espiritual. Está escrito no livro de Isaías. Estou chegando em Jeremias aqui, que é muito grande. Isaías, vamos ver se eu consigo achar. 50. Estou com a vista muito ruim. Este é o último vídeo que eu vou fazer da noite, que eu não estou mais aguentando, por causa do cansaço e da vista. O livro de Isaías, capítulo 58, fala sobre esse assunto do jejum. Então, vou ler rápido, porque são alguns versículos. Mas só para comprovar isso que eu falei agora, que o jejum perfeito é você hospedar as pessoas necessitadas dentro da sua casa, no sentido literal e no sentido espiritual, no sentido figurado. Vou começar por este capítulo do versículo 3. Capítulo 58, do versículo 3 de Isaías. Por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Interrogação. Por que afligimos as nossas almas, e tu não o sabes? Interrogação. São pessoas clamando para Deus, que fazem jejum e Deus não ouve, não aceita o jejum deles. Está escrito em Isaías. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Está vendo? Porque as pessoas, elas são individualistas, elas são egoístas. Elas não repartem aquilo que elas têm com o próximo. Vamos ver, continuando a ler, versículo 4. Por isso que Deus não ouve. Eis que para contendas e debates jejuais, e para
ferirdes com punho iníquo. Está vendo? Ou seja, as pessoas jejuam só para ficarem brigando e discutindo por causa de dinheiro, bens materiais, modo de vida luxuoso, a vida do prazer, da concupiscência da carne, do desejo ilícito, e nos debates, que é a mesma coisa, as brigas. E para ferirdes com punho iníquo, porque um dá um soco através da palavra, o outro tem uma língua afiada através da palavra, por exemplo. Versículo 4. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Então aqui Deus está falando para Isaías falar para o povo de Israel, para eles não jejuarem desse jeito que eu estou falando, para para que a voz dos israelitas não chegue aos ouvidos de Deus, porque Deus está no alto, é isso que está querendo dizer. Versículo 5. Seria este o jejum que eu aconselharia. Está vendo? Agora Deus vai aconselhar qual que é o verdadeiro jejum. Que o homem um dia aflija a sua alma. Ou seja, é aquilo que nós lemos no vídeo passado, em Mateus capítulo 8, que Jesus falou: as raposas têm covis e as aves têm ninho. É esse que é o jejum que não pode ser feito, que está escrito aqui em Isaías capítulo 58, versículo 5. Repetindo, seria este o jejum que... Não, o versículo 4, agora eu vou ler que é esse... O versículo 4 do capítulo 58 de Isaías é a mesma coisa que Jesus está falando lá em Mateus, que nós lemos agora, capítulo 8. É a mesma relação. E no versículo 5 agora de Isaías, do capítulo 58, Deus está falando para Isaías como seria o jejum, dando um conselho que Deus gostaria que todo mundo fizesse. Que eu vou mostrar que é acolher o pobre e o necessitado dentro da casa dos cristãos. Preste atenção, porque eu nem estou falando para as pessoas do mundo. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflinja a sua alma, passe por necessidade, igual Jesus passou, o apóstolo Paulo. Eu ia chegar até em 1 Coríntios capítulo 4 para mostrar como que Paulo sofria, mas não vai dar tempo, porque já está em 19 minutos o vídeo. Daí talvez acho que eu continuo no outro vídeo, mas eu vou parar por hoje que eu estou cansado. Então, vamos terminar aqui de refletir. Deus quer que o homem aflinja a sua alma. Continuando a leitura do versículo 5. Que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza, tá vendo? Precisa ser humilde, ser pobre, é isso que ele quer. E interrogação. É só pegar o versículo e ler junto comigo. Continuando. Chamarias tu a isto jejum?
e dia aprazível ao Senhor? Um S maiúsculo, interrogação, Senhor Deus. Ele está perguntando. Chamaria aprazível? Sim. Colocaria debaixo de si saco e cinza para viver como um mendigo, um morador de rua? Sim, mas as pessoas falam não fazem isso que está escrito. Versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Está vendo? Jejum não é só aquele jejum que Jesus fez lá no monte, lá no deserto, quando ele ficou 40 dias sem comer. Este é o jejum físico. Agora nós estamos falando do jejum espiritual que ninguém conhece. Porque ninguém faz isso que está escrito. É como se fosse Mateus 19, vende tudo que você tem, entrega os pobres e me siga, mas com outras palavras, entendeu? O recado que Jesus está dando? Preste atenção. Que soltes as ligaduras da impiedade. Por quê? Porque a pessoa que não faz este mandamento que Jesus está falando, que Deus está falando no livro de Isaías, ele está ligado a ataduras da impiedade, da impunidade. Ele é um ímpio, ele não tem piedade de ninguém. Então não adianta você ser cristão se você não pratica estas coisas que está escrito aqui na Bíblia. Por quê? Que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Vamos ver se dá tempo de terminar. Interrogação. Está vendo? É difícil entender. Mas partindo dessa linha de pensamento que eu estou montando, encaixa direitinho nessa conversa que nós estamos tendo. Porque tá indo certinho o depoimento. Porque eu sou testemunha, porque eu vivi na rua. Eu passei por isso, só que eu tava do lado que eu acabei de escrever agora, que eu acabei de ler agora, ó. Preste atenção. Repetindo, versículo 6 do capítulo 58 de Isaías. Porventura não é este o jejum que escolhi? Tá vendo esse jejum que eu tô falando que Deus vai escolher? Ele vai escolher esse jejum aqui, ó, na hora do julgamento. Que soltes as ligaduras da impiedade. Soltar as ligaduras, porque você está preso na impiedade. E quem é ímpio não vai herdar o reino dos céus. Porque Deus, ele é piedoso e misericordioso, e você está sendo ao contrário do que está escrito aqui na palavra que ele escreveu. Bom, eu estou falando isso para as pessoas que se enquadram neste exemplo que eu estou dando. Para quem é justificado por Jesus Cristo, então não tem este peso do jugo nas costas. Por isso que eu estou avisando. É um aviso que Jesus está dando. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo. Por quê? Porque as pessoas que não recebem uma pessoa necessitada dentro da sua casa está enquadrada nestes versículos que eu estou lendo, porque eu vou chegar até a parte comprovando isso que eu estou falando.
Por isso que o jugo destas pessoas vai ser um jugo pesadíssimo, porque elas estão atadas à impiedade, porque elas não têm piedade das pessoas que não têm dinheiro, que são pobres, porque está escrito aqui, e que deixes livres os oprimidos, porque os oprimidos são aqueles que não têm a mesma condição financeira, a mesma condição de bens materiais que o rico tem. Então, é o pobre, aqui o texto está falando do pobre e do rico. Deus está falando, ele está do lado do pobre contra o rico. O oprimido, a palavra oprimido significa pobre, significa manso. E despedaces todo o jugo, interrogação. Porque a pessoa que é injusta, que é ímpia, ela não despedaça o jugo que está debaixo dos pobres e oprimidos, das crianças e dos velhos. Versículo 7 agora, para terminar o vídeo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Porque o rico não reparte o pão com o pobre. E recolhas em casa os pobres abandonados? Agora doeu. E quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. Interrogação.